Apareceu-me uma vez esta ideia quando estava a debater num acampamento de jovens do Bloco, sobre o que é a nossa memória coletiva. Há pessoas para quem a memória coletiva portuguesa são os descobrimentos. Essa não é a minha memória coletiva, eu rejeito-a. A minha memória coletiva é a memória do 25 de Abril. São esses os valores que construíram a minha memória enquanto povo. A minha ideia do país está muito marcada pela ideia do 25 de Abril. E acho que é a memória que eu partilho com muita gente deste país, com talvez a maioria das pessoas deste país, muito mais do que uma ideia de descobrimentos, de expansão, de colonização, que acho que é uma ideia que rejeitámos também um bocadinho enquanto sociedade. Mas essa é uma memória coletiva, a ideia de que a democracia implica escolhas, porque nós, quando escolhemos a democracia, escolhemos outras coisas. Escolhemos construir um Estado social porque acreditamos que a democracia só era possível se houvesse um mínimo de condições para que todos pudessem aceder a ela e que se nós não tivermos casa, pão, bom, a letra do Sérgio Godinho, não temos nenhuma condição para exercer a democracia. Ninguém pobre exerce democracia. Democracia implica escolhas, implica redistribuição de riqueza, implica Estado social. Essa já foi a nossa luz ao fundo do túnel. Durante muitos anos, essa era a luz ao fundo do túnel, era a ideia de uma democracia que nós soubemos construir, construindo o Estado social. É uma ideia e é uma memória coletiva de esquerda, quer hoje gostemos dela ou não gostemos dela, pode ser revista, mas eu acho que faz parte da nossa memória coletiva. Há quem defenda que a Europa, e já discuti isto com um conterrâneo vosso, José Manuel Pureza, algumas vezes, que a Europa é um projeto de paz. Há quem diga que é um projeto de manutenção da hegemonia das sociais-democracias europeias face a uma União Soviética poderosa e contrabalançante nesta hegemonia. Há quem diga que a União Europeia serviu para controlar a Alemanha. Há uma célebre frase do Mitterrand, que terá dito, não sei se é verdade, se não, que diz que gosto tanto da Alemanha que prefiro ter duas em vez de uma. E, portanto, a ideia de que uma Alemanha unificada seria sempre um problema para a Europa e que há interesse em controlar isso. Portanto, todas as ideias sobre a União Europeia foram mudando muito ao longo do tempo, sendo que há sempre uma narrativa política romantizada sobre ela, projeto político, paz, democracia, impedir os russos, impedir os comunistas, impedir os alemães, há sempre com qualquer projeto político. Eu prefiro vê-la, talvez por enviesamento académico, como um projeto económico, que teve invólucros políticos ao longo do tempo, que teve várias justificações ao longo do tempo, mas que é sobretudo um projeto económico, porque tem no seu centro a ideia do mercado único. Um mercado único para capitais, circulação de capitais, um mercado único financeiro, banca e finança, que ainda não está acabado e que hoje querem acabar com a união bancária, um mercado único de bens, serviços e também de pessoas já agora. Aliás, esta faz parte da teoria que diz que tem que haver circulação livre de pessoas. A realidade é diferente, mas isso acho que não interessa muito para aqui. Os mercados pararam, congelaram. Os bancos não emprestavam a bancos e muito menos aos bancos portugueses, que era um elemento mais fraco no meio de toda esta crise e as economias mais fracas são sempre as mais fáceis de ser afetadas. Esta crise de liquidez poderia ter sido imediatamente resolvida pelo Banco Central Europeu e não foi. Não foi. O Banco Central Europeu andou a brincar com a sorte. Já o Fed, que é o Banco Central americano, estava a descer taxas de juros, a bombar dinheiro para a economia, para tentar combater aquilo logo ao início, e o Banco Central Europeu estava cá com medo da inflação. E, portanto, com medo das taxas de juros demasiado baixas. O Banco Central Europeu não foi capaz de combater o problema de liquidez ao início, logo. Quando há um corte, aquilo que se chama a economia, um sudden stop, um corte abrupto do financiamento à economia portuguesa, nós temos um problema complicado de balança de pagamentos. Como é que se financia uma economia que precisa de dinheiro externo quando os mercados financeiros não estão a querer financiar essa economia? Em parte, foi esse problema complicado de balança de pagamentos que levou os bancos, um certo dia, a decidirem que afinal queriam cara à Troika. Porque perceberam-se que iam ter muitas dificuldades em financiar-se se a Troika não viesse garantir parte desse financiamento. A verdade é que outra parte desse financiamento acabou por ser concedida pelo Banco Central Europeu em ajudas aos bancos. A luz ao fundo do túnel, eu acho que ela passa por nós conseguirmos recuperar alguma capacidade de decisão sobre o controle das nossas vidas. Não estou a dizer que isto se faz saindo do euro, acho que é possível não fazê-lo sem do euro, mas acho que precisa de um confronto brutal e de uma redefinição de prioridades entre mercados financeiros, interesses do centro, dos capitalistas do centro da Europa, e um povo aqui à beira-mar plantado, que afinal não é tão preguiçoso assim
e até merece pensar um bocadinho mais e decidir um bocadinho mais sobre o seu futuro.